Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão alegres nessa manhã de domingo? Amém. Aleluia. Mais um dia o Senhor nos concede de vida, de bênçãos que são derramadas em nosso favor. E é um privilégio estar na presença dEle, podendo adorá-lo na beleza da sua santidade. Quão bom, né, é estar na presença desse Deus. Quão bom é ser abastecidos por Deus, né? Eu quero louvar. Hoje é a minha última participação. Já fico com saudade dessa igreja, do nosso pastor Messias, sua esposa, irmã Norma, né? Os pastores de Recife, os pais da irmã Norma, um amor de pessoa. Deus abençoe esse casal, né? Esse pastor, que a impressão que eu tenho, e tenho certeza disso, que é amoroso, cuidadoso com a igreja, respeitador, e isso é uma virtude de um pastor que é chamado por Deus. Pastor Messias, Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo cuidado. Fui muito bem cuidado por vocês, pela igreja, pelo vosso pastor, e estejam certos que estarei sempre orando, clamando a Deus, né, pelo vosso pastor, porque eu sei o peso que verga sobre os ombros de um pastor comprometido com a obra e a sua família. Então, estarei lá de Fort Myers, cobrindo vocês de oração, apresentando diante do nosso Pai Celeste, que é aquele que nos guarda. Estarei orando por essa igreja, por todos vocês. Também peço oração pela minha família, pela minha esposa, que ficou ali em Fort Myers, meus filhos. No primeiro dia da ministração, eu tenho 4 filhos, quase uma congregação. Uma não está comigo, está na Bolívia, ela faz medicina, está no 6º semestre de medicina, para a glória de Deus, e é uma bênção, falamos sempre com ela, né, através das redes sociais, a tecnologia facilita isso, e 3 estão comigo, uma de 20, que já concluiu o high school, né, já concluiu os estudos no Brasil, e 2 estão concluindo aqui, um menino de 15 e uma menina de 13. Glória a Deus, aleluia. Pastor casou muito novo. E é assim na Assembleia de Deus, irmãos, né? A gente aprendeu assim, que crente, ele não namora, ele casa. Não foi assim? Então, eu acabei, meu sogro era pastor, meu sogro deu logo o ultimato. E aí a gente casou e, pela graça de Deus, já fazem alguns anos, e o Senhor tem nos abençoado, né? E estarei envelhecendo ao lado dela. Estarei envelhecendo ao lado dela e ela ao meu lado, e assim a gente segue, né? Amor, né? Amor, ele é uma decisão, né? Você decide amar alguém, né? E a gente vai compreendendo. Eu tenho os meus defeitos, né? Ela tem o dela, e a gente vai nos entendendo, compreendendo, e é assim que a vida segue, né? É assim que a vida segue. Não existe casamento perfeito, existe casamento funcional, né? Funcional. Você vai entendendo, vai compreendendo, né? E juntos vão orando, e o Senhor vai derramando graça, e conquistas vão surgindo. Então, orem pela minha família. Nós somos carentes, né, do vosso clamor, da vossa oração. Glória a Deus. Vamos seguir, irmãos, falando do nosso tema, restaurando o altar do louvor e da adoração, falando sobre adoração, lembrando aos irmãos que na sexta-feira falamos sobre um dos maiores ícones do Antigo Testamento, Jó, né, o seu perfil de adoração, o seu comprometimento com Deus, aquilo que ele recebeu da parte de Deus por se manter no padrão da adoração. Ontem falamos sobre o rei Josafá, como ele louvou ao Senhor, e Deus foi na frente, desbaratando, destruindo os adversários e dando vitória a este homem. Hoje nós vamos falar, e não poderíamos deixar de falar dele, né, Davi, o rei Davi. E eu quero convidá-los para que você possa abrir a sua Bíblia no Salmos de número 103. Salmos de número 103. Salmos não tem capítulo, é número, tá? Verso de número 1. É um Salmos de Davi, do rei Davi.
um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus, né? Apesar das suas limitações, diga-se de passagem, mas Deus é aquele que nos entende, né? Deus é aquele que é o Deus de novas oportunidades. Sempre Ele está nos dando novas oportunidades, o tempo todo, né? Quantos acharam? Amém. Bendiga, Senhor, a minha alma. Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, Senhor, minha alma, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele perdoa metade das suas ofensas. Todas? Desculpa. Ele perdoa todas as suas ofensas. Cura a metade das suas enfermidades. Todas? Cura todas as suas enfermidades. Livra sua vida da cova. O cerca com graça e compaixão e o enche de bens em toda a sua vida, de modo que sua juventude se renova como a da águia. Glória a Deus. O nosso pastor já orou e queremos louvar a Deus por isso. Meus irmãos, para falar de adoração e louvor, precisamos entender que um adorador, que uma pessoa que adora, que louva ao Senhor, ele tem que ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Não se pode falar de adoração sem falar de intimidade. Percebo que muitos, como eu poderia colocar, muitos daqueles que sobem no altar, né, e louvam e cantam, tentam falar muitas vezes de uma intimidade, mas percebemos que é uma intimidade superficial. Muitos falando de intimidade, mas sem viver a verdadeira intimidade. Intimidade é uma entrega sem reservas. Quando você é íntimo de alguém, essa pessoa entra na sua casa e ela tem acesso à sala, ela tem acesso aos quartos, ela tem acesso à cozinha, ela tem acesso a você. Às vezes ela chega cedo na sua casa e às vezes ele pega despenteado ou despenteado, né? Ainda nem escovou os dentes, né? Intimidade, vamos falar de intimidade de um casal, né? Quantas vezes você, né, acorda e levanta e a sua esposa, o seu marido está ali, né, de uma forma original, né? Sem aquela escova no cabelo, né? Sem a maquiagem, e o maridão também da mesma forma. E quando o tempo vai se passando, né, existem aqueles casais até mais velhos que, quando vai dormir, eu fiz isso muito, meu pai fazer, minha mãe, né, ele colocava a dentadura num copo de água. Não é verdade? Isso é intimidade, você conhece a pessoa como ela é de fato, né? Não existem reservas. É assim que Deus, Ele quer se relacionar comigo e com você, sem reservas, né? Sem quartos obscuros, sem portas com trancas, livre acesso total em sua vida, nesse relacionamento com Deus. Ele é Senhor e Ele é Pai. Eu sei que muitas pessoas, nessa construção de relacionamento com o Pai, não teve um bom relacionamento. E, obviamente, isso é transferido para o seu relacionamento com Deus. Quantos de nós enxergamos Deus como um Pai punidor? Quantos de nós enxergamos um Deus que pune, apenas pune, e às vezes queremos transferir essa ideia que temos a respeito desse Pai para outras pessoas? Olha, cuidado, Deus vai lhe colocar no canto, Deus vai lhe apertar, Deus vai lhe pegar, né? Porque essa é a ideia que carregamos acerca de Deus por conta da construção familiar que recebemos ao longo da vida, do nosso crescimento dentro do nosso lar. Transferimos, e eu disse isso um dia em Feira de Santana, em uma escola bíblica dominical, quando um pastor estava
falando a respeito de Deus e usando essas palavras como, olha, Deus é justiça, Deus, e eu sei que Deus é justiça, eu sei que Deus é justo, Deus ele tem princípios, mas eu precisei interferir, porque eu percebi que ele estava carregando uma visão muito pesada acerca da paternidade de Deus, né? E aí, quando eu comecei a falar desse Deus que é Pai, que entende, e que um dia Jesus disse assim, olha, se o vosso Pai terreno sabe dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai celestial, o que não fará por aquele que clama a Ele de dia e de noite. Então, se o Pai terreno sabe amar o seu filho, imagina só o nosso Pai celestial. E eu comecei a falar desse Pai que ama, desse pai que não condenou o filho pródigo, pelo contrário, desde o momento da sua partida, em todo tempo ele reservou um boi, em todo tempo ele estava do lado de fora, olhando para o horizonte, para o retorno desse filho, e quando esse filho pródigo ele retorna com um discurso montado para falar com o pai não deixa ele pronunciar, é o pai que vai ao encontro e abraça, e beija, e restitui na vida deste filho tudo aquilo que ele tinha, e faz uma festa. Deus é esse Deus de amor, é Deus que nos entende, é o Deus que nos compreende. Porém, queridos, os salmos, que são composições, são cânticos, descritivos acerca das grandezas e das maravilhas de Deus, e a sua maioria foi composto pelo salmista Davi. Todos sabem aqui que ele não compôs todos os salmos, Moisés compôs alguns, os filhos de Corá comporam outros, os cânticos dos degraus, mas na grande maioria dos salmos, Davi é quem compõe, ele expressa a sua gratidão, o seu louvor, ele fala das maravilhas e das grandezas desse Deus. E no Salmo 103 ele está conversando, é um diálogo com a sua alma, ele está conversando com a sua alma, e ele diz para a sua alma, olha, bendiga o Senhor, bendiga o seu santo nome. Bendizer é a junção de duas palavras, bem e dizer, é falar da bondade, é falar das maravilhas, é falar da grandeza de um ser supremo e maior. Então ele está dizendo para essa alma, bendiga o Senhor, o seu santo nome, as suas maravilhas, aquilo que ele tem feito. E aí nesse diálogo ele diz para a sua alma, não se esqueça, ó minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Aqui eu percebo que a alma, ela tem a capacidade de armazenamento, ela armazena coisas, Ela vai armazenando aquilo que, as nossas experiências, as nossas construções, os nossos conceitos, as nossas crenças. E quando falamos de crenças, não estamos falando do tema de religião, mas estamos falando da forma como você vê o mundo. Eu disse ontem, da forma como você vê o mundo, da forma como você vê as pessoas à sua volta e da forma como você se vê. Isso foi construído ao longo da sua vida, seu relacionamento familiar, depois o seu relacionamento na escola e as suas experiências, no dia a dia, foi construindo conceitos na sua vida. E essa alma, infelizmente, ela tem a capacidade de lembrar apenas daquilo que foi negativo na nossa vida, daquilo que foi prejudicial na nossa vida, daquilo que nos machucou, dos nossos traumas, das traições, das injúrias, das lutas, das tempestades. Carregamos isso. Jesus um dia disse em Mateus 13, verso 52, que o escriba versado no reino de Deus é como um pai de família que tira deste depósito, desta alma, que é um depósito de coisas novas e coisas velhas. Então Jesus, ele compara a alma como um depósito, e esse depósito ele vai armazenando coisas. E aqui está a preocupação do salmista, quando ele diz, não se esqueça, ó minha alma, não se esqueça dos benefícios de Deus, daquilo que Deus lhe proporcionou, das vitórias, dos milagres, dos livramentos. Olha o que ele diz, ele perdoa todas as suas ofensas. A alma peca,
A alma é carnal. Um dia, queridos, para entendermos isso, depois que Deus, Ele, como arquiteto do universo, Ele arquitetou o universo, Ele olhou para um planeta azul, planeta esse chamado Terra, e Ele colocou em seu coração o desejo de construir neste planeta um local que pudesse dar subsídio, pudesse dar condições para a vida humana. E Ele fez o jardim do Éden, e neste jardim Ele colocou um casal, Adão e Eva. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que Ele vinha toda tarde conversar com este casal, ou seja, o espírito que estava neste casal, o espírito de Adão, o espírito de Eva, era abastecido em Deus, pelos encontros que ele tinha com Deus, e esse espírito dirigia a alma, que é a sede das nossas emoções, que é a sede dos nossos sentimentos, né? Então, quando esse homem desobedece a Deus, quando esse homem peca contra Deus, esse espírito morre, e essa alma passa agora a se dirigir, ela torna-se carnal, ela passa agora a dirigir os seus próprios caminhos, ela se torna mundana. É aí que vem a maldição sobre o homem, e no pacote vem a velhice, vem a doença e vem a morte, porque Deus não colocou no homem esses ingredientes. Nós não reconhecemos a velhice. Como assim, pastor? Lutamos para não envelhecer, né? Faz regime daqui, faz o Cooper dali, faz umas plásticas daqui. Tem gente que, quando você olha de longe para ela, né, parece que ela está sorrindo, mas ela fez tanta plástica, né? Tem gente que não consegue, pastor, nem mais fechar os olhos para dormir, tem que comprar aquele que já fez tanta plástica. É a luta para não envelhecer, é ou não é? É a luta para não chegar à velhice. Eu estava nos Estados Unidos em 2016 e uma irmã muito chegada, uma irmã já com uma idade, né, avançada, ela disse: pastor, você está nos Estados Unidos, eu queria que o senhor trouxesse para mim uma cápsula que tem nos Estados Unidos, que a gente coloca nas rugas e elas somem por 8 horas. É a luta por não envelhecer, né? E o que é isso? É porque o nosso cérebro não consegue reconhecer a velhice. Não queremos envelhecer, não queremos morrer também. E agora, como Deus vai lidar com essa situação? Você é jovem e não quer envelhecer, mas também você não quer morrer jovem. Então existe essa demanda, essa luta no ser humano. Por quê? Porque isso veio no pacote da maldição, da queda do homem no jardim do Éden. Também não queremos adoecer. E olha o que o salmista diz para a sua alma: Ele perdoa todas as suas ofensas, cura todas as suas enfermidades, Ele livra a sua vida da cova e cerca com graça e compaixão e o enche de bens em toda a sua vida, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Então, percebemos que esta alma, ela envelhece, essa alma peca e, né, essa alma, ela adoece, né? Existe uma frase dentro da psicologia que ele diz que o corpo é o para-choque da alma. Então, quando a alma adoece, ela reflete no corpo, neste para-choque, né? E quantas doenças nós temos hoje provenientes, né, da enfermidade da alma, dessa alma sofrida, dessa alma machucada, dessa alma que muitas vezes armazena coisas negativas, né? Quantas pessoas construíram na sua vida barreiras, quantas pessoas construíram limites na sua vida e muitas vezes não permite ser amada ou ser amado, né? Quantas vezes pessoas que constroem barreiras não se acham uma pessoa querida, benquista, né? Se acha inferior, né? Acha que ninguém liga para ela, que ela não tem valor nenhum, é uma pessoa desprovida de valores, né? Tudo isso são conceitos que a sua alma foi juntando, foi acumulando ao longo dos anos da história de vida, as suas experiências que foram reforçando
essas crenças e esses valores que ela foi tendo ao seu respeito, a respeito do mundo e a respeito das pessoas. Mas como Deus quer lidar conosco, o que é que Deus quer fazer a esse respeito, como Deus ele quer interagir conosco, já que Ele procura verdadeiros adoradores, e este adorador precisa estar em conexão, precisa se relacionar com Deus, precisa estar conectado com Deus. Deus ele quer curar esta alma, Deus quer perdoar o pecado desta alma, Deus quer trazer saúde a esta alma enferma. Então, como Deus ele vai agir diante dessas demandas todas da nossa alma? Deus ele trata com Israel. No livro do Êxodo, capítulo 12 em diante, ele trata com essa nação, porque essa nação, ela foi escrava no Egito por cerca de 430 anos. Essa nação, ela teve diversas experiências negativas. Israel, se você ler a história, quando este povo estava no cativeiro egípcio, você vai perceber que o rei que sucedeu, o faraó que sucedeu o faraó do tempo de José, ele quis anular a história de José. Quando a Bíblia diz que ele não se lembrou da história de José, que ele não queria reconhecer. E a Bíblia diz que esse faraó ficou com medo, porque o povo havia se multiplicado. Então ele começou a colocar fardos sobre essa nação passou agora a construir cidades, armazéns, para armazenar, estocar alimento, comida, né? E ela começou a colocar o peso sobre essa nação. Então essa nação, ela começou a construir conceitos de desvalorização, e Deus precisou lidar com essa nação. Deus precisou lidar, porque as feridas do corpo, ela cicatriza, mas as feridas da alma, muitas vezes, ela demora de cicatrizar. Quem aqui já não teve um corte? Quem aqui já não teve uma cabeça quebrada, quando pequeno? Quem aqui não teve uma cicatriz, que até hoje você olha para ela, e você lembra dessa cicatriz, mas quando aconteceu, você sentiu dor, sangrou, mas hoje você olha para essa cicatriz e não sente mais a dor, você lembra sem dor. Então Deus, ele quer tratar conosco, ele quer curar esta alma dessa maneira. Deus não faz ninguém esquecer, porque esquecimento é também doença dessa alma. Toda amnésia, paramnésia ou hiperamnésia é doença desta alma. Então Deus não faz você esquecer, mas Deus te cura de maneira que você lembra sem dor, você lembra sem sofrimento, você lembra sem sentir a dor do momento. Então Deus precisava tratar com a nação hebreia que estava no Egito, escrava, sofrendo. Se você ler Êxodo capítulo 3, quando Deus se encontra com Moisés, ele diz: eu tenho visto o sofrimento, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e Deus diz assim: eu conheço as suas dores. Olha que lindo isso, Deus conhece as nossas dores. Talvez a pessoa do seu lado, talvez seu pai, a sua mãe, o seu irmão, ou a pessoa mais próxima de você, está há tanto tempo do seu lado, mas não lhe entende, não conhece esta dor que permeia a sua alma. E Deus está dizendo: eu conheço a sua dor, eu conheço o seu sofrimento, eu conheço a sua labuta, a sua luta, eu conheço você. Deus nos conhece, irmãos. Deus conhece como nós somos de verdade. E Deus começa a tratar com este povo como? Êxodo capítulo de número 12, Deus disse para este povo: olha, eu vou arrancar vocês do Egito. E quando eu arrancar vocês do Egito, vocês vão comemorar a Páscoa. E o que é que Deus está fazendo para curar a lembrança amarga dessa nação? Deus institui um memorial. Se você for ver no Antigo Testamento, Deus levantou diversos memoriais, e a Páscoa é um deles, pastor, um memorial. Então, o judeu, ele comemora a Páscoa, ele celebra a Páscoa até o dia de hoje. Por que o judeu?
né? Ele se relaciona com o Egito, mesmo o Egito sendo um país árabe, né? Mas dos países árabes, Israel ele se relaciona bem com o Egito, porque a sua lembrança, porque a sua memória foi curada. Então, quando eles se reúnem à mesa, as famílias se reúnem até hoje para comemorar a Páscoa. O mais novo na mesa se levanta e pergunta para o mais velho: por que celebramos a Páscoa? Não é que ele não saiba, mas é porque faz parte do ritual desta festividade, dessa cerimônia. E aí o mais velho, seja o pai, o tio ou o avô, diz: olha, é porque com mão forte Deus nos tirou do Egito. Então eles não celebram, eles não lembram do momento da escravidão, mas eles se lembram da vitória. Eles não se lembram da dor, mas eles se lembram da cura, do milagre. Eles não se lembram do sofrimento, mas eles se lembram da alegria, do momento da saída do Egito. Eles não se lembram da pobreza, mas eles se lembram que Deus os enriqueceu quando eles saíram do Egito. Então Deus, ele trata com memoriais. Então a Páscoa é um memorial. O povo judeu, ele lembra do Egito, ele lembra da Páscoa, mas ele não lembra do sofrimento, mas lembra da vitória. E é isso que Deus ele quer fazer comigo e com você. Ele quer instituir memoriais para que vocês não se lembrem da dor, do sofrimento. Ele quer curar essas memórias. Ele quer que você entenda que Ele trouxe alívio, graça, paz, e que isso passou na sua vida e agora uma fase nova está se instituindo sobre a sua vida. E diversos memoriais Deus colocou no Antigo Testamento na nação. Se você chegar para um judeu hoje e falar do Holocausto, você vai perceber que ainda a dor é recente, que eles não tiveram a cura. É muito diferente quando você fala do Egito e quando você fala do Holocausto. Existe ainda uma dor, uma mágoa, um sofrimento, né? Porque eles não permitiram Deus tratar com eles. Mas, e no Novo Testamento, como Deus quer tratar com este adorador? Como Jesus tratou, né, este adorador? Que sou eu, que é você, que é a igreja, que é aqueles que professam a fé nele. Jesus, ele instituiu a Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial. Jesus diz em Lucas, capítulo 22, quando ele institui a ceia, ele diz assim: fazer isso em memória de mim. É um memorial da sua morte, mas não apenas da sua morte, da ressurreição. Quando celebramos a ceia, celebramos a ressurreição. Celebramos esse Cristo ressurreto, que um dia vai voltar, e ele se olha: eu estou em jejum da ceia até aquele grande dia, porque naquele grande dia não vai ser o pastor Messias, o nosso pastor, nem o pastor Miguel, nem nenhum pastor que vai celebrar, mas é o próprio Cristo que irá celebrar e nos servir a igreja. E ele institui o memorial da ceia. Mas eu quero trazer para os irmãos um personagem que foi tratado por Jesus. Esse personagem, ele também está registrado em Lucas 22. Porque justamente, pastor, nesse momento em que Jesus ele estava falando e celebrando a ceia com seus discípulos, Jesus disse assim: olha, vai ter um traidor. Depois, eles estão discutindo ali para saber quem é, eles estão em um papel investigativo para saber quem era o discípulo que iria trair o mestre. Aí Pedro, muito veemente, né, impetuoso, né, ele não esperava as coisas acontecerem, ele ia logo lá, né, sanguíneo, e ele disse: Senhor, eu estou contigo e não abro. Como diz lá o baiano, né? Estou contigo e não abro. E aí ele disse para Jesus: se o Senhor for preso, eu vou ser preso também. Se o Senhor for à morte, eu estou pronto para ser morto. E Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, Kefas, que era o nome dele, em hebraico, diz: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você me negarás. E ele fica com aquilo na memória. Ele armazena isso na memória. E ele tenta manter a palavra, né? Judas trai a Jesus, quando Jesus está descendo do Monte das Oliveiras,
Pedro, mais uma vez, se precipita, corta a orelha de Malco, né? Jesus vai lá, opera o milagre, diz: Pedro, não é isso, né? Eles esperavam que Jesus, né, fosse aquele revolucionário, porque tanto Judas quanto Pedro, eles olhavam para Jesus, né, como aquele líder que ia libertar os judeus do domínio dos romanos. Então ele disse: esse é o homem, se precisar, né, de cura, se o exército judeu precisar de cura, ele vai curar, se precisar fugir, né, caminhando por sobre as águas, ele faz, né, se morrer alguém no exército, ele ressuscita, se precisar multiplicar o alimento, que for pouco, ele multiplica. Então eles quiseram criar ali um tumulto para gerar essa revolta, né, esse embate, para gerar esta guerra entre os judeus e os romanos. Mas Jesus olhou para eles e disse: vocês não entenderam a proposta do Evangelho, não é isso que eu vim fazer. Então Jesus é preso, e aí Pedro tenta cumprir aquilo que ele disse para Jesus: eu estou contigo e não abro, mestre. E ele foi acompanhando Jesus nesta madrugada fria, ele está ali cercando Jesus, ali está, né, sendo humilhado pelos seus acusadores. De repente, nesse meio, alguém olha para ele e diz assim: você é um deles. E ele disse: eu nunca vi esse homem na minha vida. E ele se levanta e sai e vai para um outro lugar, como se dissesse: olha, aqui não dá para ficar mais, já me reconheceram. E ele vai para um outro lugar, e quando ele vai para um outro lugar, alguém diz assim: olha, eu acho que eu já te vi com ele. E ele disse assim: eu já disse que eu nunca vi esse homem. E quando ele sai murmurando, quando ele sai falando, quando ele sai, né, meio que criticando, alguém passa por ele e diz: a tua fala lhe condena. E ele, mais uma vez, diz: eu nunca vi esse homem. É quando o galo canta. E a Bíblia diz que quando o galo cantou, Pedro se lembrou. Aonde foi arquivado a memória do canto do galo? Na alma, na memória deste homem. E quando ele se lembrou do que Jesus disse para ele, ele olhou para Jesus, e o olhar do pescador, olhando para o olhar do carpinteiro, o olhar do carpinteiro transpassa o olhar do pescador. E diz: o que é que você está fazendo ainda aqui, Pedro? Você ainda não estava preparado, mais ou menos assim. E Pedro se entristece e começa a chorar amargamente. Nenhum dos seus amigos viram aquela situação. Pedro ficou com aquilo na alma, com aquela prisão na alma. E quantas vezes existem situações na nossa vida que é uma cadeia. Estamos presos pelas nossas emoções, pelas nossas lembranças, e estamos sendo condenados por essas lembranças o tempo todo. E você não consegue esquecer o que você viveu, ou o que passou, ou o que você enfrentou. Pedro foi carregando isso dentro dele sem dizer a ninguém. E aí, queridos, a notícia chegou: Jesus ressuscitou. E foi aquela festa. As mulheres vieram dar notícia: olha, fomos até o sepulcro do mestre e não achamos. De repente chega outra: o mestre está vivo. E Pedro fica imaginando: e agora como vai ser o nosso encontro? E aí, queridos, Jesus encontra os seus discípulos por 2 vezes, pastor, mas não direciona a palavra a Pedro. Irmãos, imagina só o quanto é difícil, sabe? Aquela pessoa que você era tão próxima, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você respeita, e aquela pessoa chega no lugar onde você está e aquela pessoa não te cumprimenta. A indiferença dói, machuca. A indiferença nos coloca para baixo. Eu fico imaginando Pedro preocupado: o mestre não falou comigo, o mestre não se dirigiu a mim, o mestre não me olhou, o mestre não disse nada ao meu respeito. Porque como é bom você ouvir da pessoa que você ama: olha, você fez isso e eu não gostei, eu fiquei machucado ou machucada. E as coisas se resolvem, sim ou não? Você ouviu aquela pessoa que você ama se dirigir a você, e vocês conversam com essa pessoa e se resolve, mas Jesus não se dirigiu a Pedro. E aí, queridos, diante dessa situação, Pedro tomou uma decisão.
Pedro disse: eu vou pescar. Como se dissesse assim: esse negócio de ministério, esse negócio de apóstolo não dá mais para mim, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou fazer aquilo que eu fazia antes. Aquilo que eu trazia o sustento para minha família, eu vou voltar a pescar, eu vou para o mar, eu vou pescar. Mas sabe aquele momento que você chega para uma pessoa e diz assim: eu vou ali, mas é como se você te dissesse assim: eu não quero a companhia de ninguém, eu quero ficar sozinho. Era isso que Pedro estava dizendo. Aí os discípulos disseram: não, a gente vai junto também. Sabe quando você quer ficar só e as pessoas chegam: não, eu vou com você. Aí você, para não ser mal educado, você disse: não, tudo bem. Eu queria ficar na verdade só, mas já que você está... E eles foram pescar. Mas na verdade eles não foram pescar, eles foram dar banho na tarrafa, pastor. Passaram a noite toda jogando a rede, não pegava nada, lavando a rede o tempo todo. As horas foram se passando e a Bíblia diz que Jesus chegou na margem. E quando Jesus chega, irmãos, ele chega para mudar. Quando Jesus chega, ele chega para fazer a mudança, a transformação. Ele chega para curar, ele chega para resolver, ele chega para libertar, ele chega para trazer alento para esta alma. Quando Jesus chega no cenário, ele muda o cenário. Jesus chegou na beira, na margem dessa praia. E aí o que Jesus fez, queridos, olha que interessante. Jesus sabia, pastor, que ele precisava alcançar a Pedro. Então Jesus monta o cenário novamente. Pedro negou Jesus em uma madrugada fria. E o texto diz que Jesus chega nessa madrugada. Pedro negou a Jesus diante de uma fogueira, e Jesus fez uma fogueira. Aleluia, Jesus estava perante essa fogueira, aleluia, quando Pedro negou, e Jesus também se fez presente. Aí de repente, para o mestre chamar a atenção deles, ele disse assim: pegou alguma coisa? Ele disse: não, até agora não pegamos nada. Aí Jesus, como sempre, disse assim: joga do outro lado. Deixa eu te dizer algo, abrir um parênteses aqui. Tudo que Jesus manda fazer, dá certo. Diz isso para a pessoa que está do teu lado: tudo que Jesus manda fazer, dá certo, não tenha medo. Um dia Jesus disse para Pedro, Pedro, temos que pagar o imposto. Aí Jesus disse assim: vai, pega o anzol e lança o anzol e pega o peixe. O primeiro peixe que você pegar tem uma moeda na boca desse peixe, você paga o meu e o seu. Irmãos, diz a verdade, se é com você, você ia jogar um anzol para pegar um peixe e lá dentro tem uma moeda? Pedro foi, irmãos. E o que foi que aconteceu? Pedro pegou o peixe e tinha uma moeda. Tudo que Jesus manda fazer dá certo, irmão. Um dia Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: olha, vai, né, e pega uma jumentinha. Aí eles disseram: mas se o dono perguntar de quem é, ele disse que o seu senhor mandou vir buscar. E quando ele chegou lá, tinha a jumentinha, e o dono chegou, e eles disseram o que Jesus disse. E aí, queridos, eles levaram a jumentinha e Jesus montou. E aí quando Jesus devolveu a jumentinha, que não tinha valor, diga-se de passagem antes, né, depois voltou supervalorizada. É a jumentinha que Jesus montou. Tudo que você coloca na mão de Deus, volta para você super e hipervalorizado. Não tenha medo de colocar nada na mão de Deus, porque Ele devolve valorizado. Então, Jesus monta o cenário, eles lançam a rede conforme Jesus mandou, e aí ele pega uns 153 grandes peixes, e o texto sagrado dá ênfase e diz: a rede não se rompeu, não se quebrou. Um outro milagre também. E aí Pedro, alguém diz assim: olha, eu conheço essa voz, eu conheço essa ordem, né? E disse: é Jesus, Pedro. Pedro pula do outro lado, se cobre e fica dentro d'água. João relata isso, capítulo 21. Pedro está ali, de repente Pedro não aguenta ficar muito tempo, e naquela agonia pega peixe, puxa peixe, olha o peixe, estica a rede, vem para cá. Pedro vai se aproximando daquele cenário, e eu imagino o quanto aquilo era doloroso para a alma de Pedro, porque o cenário estava idêntico, estava fogueira, estavam pessoas à volta, Jesus estava ali. Eu fico imaginando a alma deste homem trêmula, eu fico imaginando este homem sem saber como agir, eu fico imaginando este homem friorento, molhado, e nesta madrugada fria, olhando para Jesus, sabendo o que ele fez, e que Jesus até então não tinha se dirigido a ele. De repente, depois que todos comem,
Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Irmãos, é uma confusão na cabeça de Pedro, porque Pedro diz assim: o mestre se dirigiu a palavra a mim. Ainda que ele não soubesse responder, pastor, mas Jesus tinha se direcionado a ele. E ele fica naquela confusão e naquela explosão de sentimentos na sua alma, mas ao mesmo tempo alegre, porque o seu mestre falou com ele. E ele disse: eu te amo. A expressão que Pedro usa, queridos, aqui, é uma expressão que diz: eu sou seu amigo, eu gosto de ti. Em uma tradução do grego poiné, que era o grego de rua, que eles usavam na época, pastor, porque o Evangelho de João foi escrito em grego. O que Jesus pergunta é: você me ama? E esse amor que Jesus pergunta a Pedro, não é qualquer amor. Não é qualquer amor. É o amor filéu, é o amor sem reservas, é o amor de entrega total. E Pedro disse: eu gosto de ti, Senhor. Eu gosto. E aí Jesus disse: tá bom, Pedro, come, Pedro. E aí, queridos, aquele cenário mexendo com Pedro, Jesus precisava descer até o nível da ferida de Pedro. Jesus precisava tocar nesta alma aflita, angustiada. E aí, quando Pedro está comendo, está se alimentando, está se aquecendo naquela fogueirinha, na fogueirinha de Jesus, ele está se aquecendo. E aí, de repente, Jesus se dirige para ele de novo e diz: Pedro, tu me amas? É como se ele tivesse perguntado: você apenas gosta de mim? E Pedro diz: Senhor, eu gosto muito de ti. Come, Pedro. E Pedro começou a comer. Note que Jesus quer alcançar a memória deste homem. Jesus quer curar a alma deste homem ferida. Quando ele está comendo, Jesus se dirige para ele, e uma expressão mais forte ainda, quando Jesus chama Pedro pelo nome completo da sua família. Jesus diz para Pedro: Pedro, filho de Barjonas, tu me amas? Ah, irmãos, seja homem agora para declarar este amor. Ele estava extraindo deste homem a confissão. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3. Jesus estava curando a memória de Pedro. Ele já tinha dito 2 vezes que amava, mesmo não sendo o amor que Jesus esperava, mas Jesus estava dizendo: eu entendo o seu amor, eu compreendo a forma como você me ama, e eu não lhe condeno. E aí, irmãos, quando Pedro ouve Jesus chamar o nome de toda a sua família, de toda a sua casa: Simão Barjonas, filho de João, tu me ama mais do que a estes? Ele se rende em uma entrega total, em uma explosão no seu coração, e diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Ah, queridos, ele confessou, ele negou a Jesus em uma madrugada fria, agora ele confessa a Jesus em uma madrugada fria. Ele negou Jesus diante de uma fogueira, agora ele confessa Jesus diante de uma fogueira. Ele negou Jesus em público, ele agora confessa Jesus em público. Ele negou Jesus 3 vezes, agora ele confessa o seu amor. 3 vezes, porque a Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. Agora Pedro compreendeu o porquê, o motivo, que Jesus disse assim: tem que perdoar 70 vezes 7. Agora ele compreende o perdão, porque, queridos, Jesus chega ali, não foi Jesus que negou a Pedro, foi Pedro que negou a Jesus, mas Jesus chega ali para oferecer o perdão. Porque assim, essa é a característica, a marca de quem serve a Jesus. Tá? Se você sabe que aquela alma precisa do seu perdão, você chega para oferecer. Você chega para facilitar o perdão. Você chega para amar esta pessoa. Você chega para oferecer cura para esta alma.
você não condena, e Jesus agora muda a imagem, a figura, a memória de uma fogueira. Todas as vezes que Pedro agora estava diante de uma fogueira, ele não se lembrava do momento em que ele traiu Jesus, mas ele se lembrava do momento em que ele recebeu um comando do mestre: apacenta as minhas ovelhas. A sua memória foi curada, e é isso que Jesus quer fazer, irmãos. Eu tenho visto, atendido irmãos em igrejas com feridas na alma, machucados, que não conseguem se relacionar direito com Deus. Há meses atrás eu atendi um jovem que queria cometer o suicídio, porque o seu pai saiu aos 12 anos, quando ele tinha 12 anos, e agora ele estava com 21, e o pai voltou para pegar o divórcio, e chegou em um carro, e com uma família dentro deste carro, e ele disse: pastor, eu não posso aceitar isso, eu vou colocar um ponto final na minha vida. E eu fiquei horas a conversar com aquele jovem, para mostrar para ele que essa não era a solução. Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano, Deus queria curar a sua memória. Quantas pessoas foram traídas em um relacionamento, quantas pessoas foram traídas em um acordo, quantas pessoas foram traídas, machucadas, e esses machucões estão na alma, e você está na igreja, e você não consegue se libertar desses pensamentos, da pessoa que lhe feriu. Jesus, Ele quer curar você, para que você tenha liberdade de adorá-lo. Aleluia, para que você se sinta leve em adorar, porque essas são construções da nossa vida, queridos. Em 1930, a psicologia, ela diz que a criança no ventre já tem toda a sua, depois de 3 meses, já tem toda a sua formação de sentimentos. Ela consegue sentir as emoções, ela consegue sentir as emoções dessa mãe. Mas a minha Bíblia diz, e tem 2000 anos, que um dia Maria chegou diante de Isabel, e quando deu a saudação, a Bíblia diz que o menino saltou de alegria na barriga de Isabel. Então, se João saltou de alegria, ele poderia ter saltado por dor, por medo. Então, essas emoções são construídas e passam para essa criança, e desde o ventre Deus sabe que temos sido bombardeados por emoções, às vezes positivas e às vezes negativas, e ao longo da nossa vida, ao longo da nossa infância, da nossa adolescência, juventude, coisas que foram acontecendo, que talvez ninguém sabe, você guardou aí dentro, mas Deus viu o que aconteceu com você, Deus viu o que se passou com você, e isso lhe machuca, mas o Senhor quer trazer cura para esta alma, o Senhor quer trazer cura para esta alma. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, ele diz: Senhor, a minha memória, todas as vezes que se lembra do absinto, do fel, eu me sinto abatido, deprimido, eu vou entrando em um grau de depressão, de angústia, em um grau de tristeza. Aí de repente ele muda o seu discurso e diz: porém, eu trago à minha memória aquilo que pode me dar, ou provocar, ou gerar esperança. As misericórdias do Senhor se renovam manhã após manhã, elas não têm fim. Todas as manhãs que o sol nasce, a misericórdia, a graça do Senhor se renova em seu favor. Deus quer curar suas memórias, para que você possa ter o altar da adoração renovado. É isso que Ele quer fazer. Olha, irmãos, não dá para viver lembrando dos passados. Não dá para viver. Faz o seguinte, meu irmão, hoje quando sair da igreja, coloca a primeira no seu carro e vira o seu rosto para trás e acelera. O primeiro poste é seu. Isso se você conseguir sair da igreja. Não dá para viver olhando para trás. Precisamos olhar para frente. É por isso que o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, prossigo adiante. Aleluia, Deus quer curar o que passou na sua história. Deus quer curar você. Deus quer curar, trazer cura para a sua alma. Aleluia. E por que Paulo disse isso? Porque não dava para ele olhar para a sua história, para o seu passado.
A primeira vez que a Bíblia cita a história de Paulo, que era Saulo, ele estava em um complô, ele estava fazendo parte de um assassinato, o assassinato de Estevão, e ele mesmo disse que mulheres e homens ele aprisionou, matou, encarcerou. Não dava para ele viver olhando para o seu passado. Ele tomou uma decisão. O meu passado ele curou. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho um foco, eu vou seguir em direção. O Senhor é aquele que cura as minhas lembranças, as minhas memórias. O Senhor é aquele que cura as minhas dores. Ele entende do jeito que eu sou, aleluia. Ele me entende do jeito que eu sou, aleluia. Ele lhe ama do jeito que você é. Talvez você tenha esse sentimento de desvalor, de desamor na sua vida, na sua história, mas eu quero te dizer que Deus te ama. E a prova disso é porque você está viva, está vivo hoje. Ele lhe alcançou. Aconteceu coisas ruins, mas Ele preservou a sua vida. Você chegou até aqui. E o que Ele tem reservado para você é ainda maior. Agora você precisa deixar Ele curar essas lembranças. Você precisa deixar Ele tocar nesta alma. Você precisa se render a Ele. Não tenha medo de se entregar e dizer para este Deus: Senhor, eu estou ferido ou ferida, eu estou machucada. Esta lembrança me incomoda, esta lembrança me atrasa, esta lembrança me deixa deprimido ou deprimida, esta lembrança impede de eu caminhar, de eu prosseguir. E eu quero nesta manhã me livrar dessas lembranças. Eu quero que o Senhor cure de maneiras que quando eu lembre, eu não sinta dor, eu não sinta tristeza, eu não sangre, eu não pare, mas que eu continue avançando para o alvo. Eu quero te convidar agora, fique em pé, por favor. Se o pastor me permite, eu quero fazer uma oração especial. O Senhor colocou esta palavra em meu coração, e eu quero orar por ter as suas lembranças, as suas memórias, a sua alma curada. Se você precisa, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero fazer uma oração simples de entrega diante do nosso Deus. Existem coisas que o Senhor quer curar a sua vida. Existem coisas que o Senhor quer curar a sua alma. Eu quero fazer uma oração por você. Pastor, por que eu tenho que sair do lugar? Porque é um ato profético, meu irmão. É um ato profético. Deus, Ele opera milagres, mas partes desse milagre, ele precisa ser direcionado, tomado por uma atitude minha e sua. Então, quando você sai do seu lugar, você está dizendo: Senhor, eu me rendo, eu entendi a palavra, e eu quero que o Senhor toque na minha alma, eu quero que o Senhor toque nessa ferida e cure, cicatrize. Tem pessoas que dizem assim: eu não gosto que toque nesse assunto. É porque a ferida ainda está aberta. Não é que ela é sensível, ela é enferma. Porque ela sabe que se tocar nesse assunto vai machucar. Porque a ferida ainda está aberta. Mas o Senhor Jesus está aqui nessa manhã para cicatrizar, para curar. Eu quero pedir à igreja que estenda as mãos para cá. Talvez você não veio, mas não se preocupe. Se você está com o seu coração aberto e crer na palavra e se rende por inteiro, o Senhor vai lhe alcançar onde você está. E quando você estender as suas mãos para cá, você também está abençoando as vidas que estão aqui. O Senhor é aquele que abençoa a sua também. Então eu quero orar por você agora. Se derrame diante do Senhor. Traga para o Senhor essa memória que lhe incomoda, a lembrança que lhe machuca. Traga diante do altar aquilo que lhe provoca feridas, aquilo que lhe entristece, aquilo que abate a sua alma. Apresenta diante de Deus agora. Apresenta diante de Deus. Eu quero pedir aos pastores que estão aqui, me auxiliem, orando, colocando a mão. Eu quero pedir à esposa do pastor, irmã Norma, que ministra sobre as irmãs, né? As irmãs que servem ao Senhor como obreiras na casa do Senhor, auxiliem aqui, estando ao lado dessas pessoas. Abrace essa pessoa. Irmão, você que também serve ao Senhor, é obreiro, por favor, me auxilie aqui. Abrace esse irmão, em nome de Jesus, Pai. Lembranças
estão sendo resgatadas e trazidas ao teu altar. Pai, lembranças amargas, feridas, machucados, traições, palavras de ofensa, desprezo. Meu Deus, quanta ferida nesta alma, abuso, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe, Senhor. Pessoas que foram tocadas, Senhor, de uma forma errada, com palavras, com gestos, meu Deus, e até tocadas de forma literal. Pai eterno, carrega o Senhor na sua alma esta dor. Espírito Santo, começa agora nessa manhã com o teu renovo, com a tua graça, com a tua cura. A tua palavra é poderosa para curar, Senhor. Deus, Ele não contou para ninguém, Senhor. Ela não contou para ninguém o que sofreu, o que passou. Guardou, armazenou, está aí, Senhor, na alma. Mas o Senhor sabe. E eu quero te pedir, Senhor, o bálsamo da graça. Meu Deus, aqueles que nos acompanham pela internet, Senhor, aqueles que nos acompanham, Senhor, pelas redes sociais, vai curando agora, vai curando agora a depressão, a ansiedade. Meu Deus, vai trazendo a cura para esta alma. Meu Deus, o Senhor é quem perdoa os pecados. Deus, pessoas que estão nos assistindo, que não conseguem se perdoar, Senhor, por aquilo que fez, não conseguem sentir o teu perdão. Essa manhã é manhã, Senhor, de cura, de perdão, porque a tua palavra diz que o Senhor perdoa todas as iniquidades da alma. Deus, esse irmão, essa irmã que não consegue sentir o perdão, que não consegue se dar o perdão, Pai, em nome de Jesus, libera agora, Senhor. Libera agora graça. Libera agora, Senhor, graça. Libera agora graça, Senhor. E faz ela sentir o perdão. Se perdoar, Senhor. Espírito Santo de Deus, abraça essa mulher agora. Abraça esse homem agora. Abraça, Senhor. Conforta esta alma. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ela sangra, ele sangra, Senhor. E só o Senhor pode curar. Só o Senhor pode curar. Só o Senhor pode curar. Não deixe o inimigo se aproveitar, Senhor, desta ferida. Senhor, traz a cura. Satanás, parte em retirada. Todos os seus projetos, eu declaro, decreto a falência agora na vida desse homem, na vida dessa mulher. Aleluia, a partir de hoje, ela terá a alma curada. Declaramos que todos aqueles que estão aqui passarão a caminhar olhando para cima. Olhando para cima. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de voltar para o lugar, eu quero dizer que um dia, preste atenção nisso, um dia Deus disse para Abraão, o seu amigo: Abraão, sai da casa do teu pai. A partir de hoje você não vai mais caminhar olhando para baixo, você vai caminhar olhando para cima. Olha para as estrelas, olha para cima. A partir de hoje a direção de Deus para a sua história é olhar para o alto, olhar para cima. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus derrame graça abundante sobre a sua história. E todos aqueles que estão nos ouvindo online pelas redes sociais, aleluia, que o Senhor lhe cubra de bênção e de milagres e cure a sua alma em nome de Jesus. Pastor Messias. Toma o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor.
Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, irmãos. Tem pessoas que não conseguem crescer na vida espiritual, muitas vezes por causa de uma palavra de maldição. Muitas vezes tem pessoas que não conseguem crescer materialmente, muitas vezes por causa de uma palavra de um pai, de uma mãe. E nesta manhã o Senhor está curando algumas almas. Deixa eu falar para você nesta manhã, papai, mamãe. Nunca abra sua boca para dizer que o seu filho não vai crescer na vida. Nunca abra sua boca para dizer para o seu filho: você não presta, você não vale nada. Nunca abra sua boca para dizer para o seu filho que você não presta nem para morrer. Isso fica, irmãos. Isso fica. Então Deus falou nesta manhã para os nossos corações: abençoe o seu filho, abençoe a sua filha, e diga a ela, já profetize na vida dela, e diga para ela: você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma grande mulher de Deus, você vai ser um grande empresário, você vai ser uma pessoa de influência. Mas não coloque palavra negativa, irmãos. Abençoe a vida do seu filho, porque hoje nós estamos lidando com alguns filhos com traumas, alguns filhos que foram abusados pelos seus pais. Quando eu digo abusado, irmão, porque muitas vezes quando a gente fala de abuso, a primeira vez vem na nossa mente, muitas vezes abuso sexual, mas muitas vezes não é isso não, é uma palavra que muitas vezes foi abusada. E Deus nesta manhã, Ele está curando almas aqui. Ele está curando. Papai, abençoe o seu filho. Que Deus venha abençoar a vida do pastor Miguel. É esse tipo de palavra, irmãos, que a igreja precisa. E eu sei que Deus falou. Pare agora, imagine, assim como Jesus perdoou aquele grande homem de Deus, Pedro, Jesus tem poder para te perdoar. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu sei que a atmosfera espiritual está muito gostosa nesse lugar. Eu sei que Deus falou e está falando aos nossos corações. Amém? Glória a Jesus. Deixa eu falar algo para você antes de eu passar a palavra para o evangelista Negi. Se você foi abusado pela sua família e você não consegue crescer, porque algo está impedindo, eu quero, em nome de Jesus, que a partir de agora, você libere perdão para esta pessoa. Libere perdão para essa pessoa. A gente tem escutado, irmão, muitos filhos que foram abusados fisicamente dos seus pais. E muitos filhos, irmãos, estão com a sua mente aquelas palavras, aquelas surras, espancamento, e você não perdoou. E deixa eu lhe falar algo, por favor. Deixa eu lhe falar algo. E muitas vezes, do jeito que você foi criado, sendo espancado, hoje você quer criar seus filhos da mesma forma. Mas Deus nesta manhã, Ele está curando a sua alma, os traumas da sua alma. Muitas vezes nós vemos pessoas, irmão, violentas. Não é porque é dela, porque ela foi violentada lá atrás. E o Senhor está curando nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor Miguel.